Foi ótimo. Onde tem mulher, tem bagunça, não é verdade? Faz sentido? E faz sentido, né? Você pode se sentar e que bom que você está aqui. E que bom que a gente pode ouvir Jesus, né? E a nossa pregação hoje é sobre novas vestes para um novo tempo. Eu quero dizer para vocês que eu anotei tudinho aqui que eu ia falar, porque essa pregação foi construída há um ano atrás, em algo no secreto. Jesus foi trazendo coisas na minha vida e na vida do meu esposo há mais de um ano, na verdade. Só que hoje à tarde eu ia sair, eu fiz fui num compromisso e depois eu ia trabalhar e ia ficar direto no Instituto. O Eduardo ia me pegar e eu já ia vir para cá. Então eu tinha que me arrumar às 11h30. E eu estava lá me arrumando, né? E aí eu fui me arrumar e eu pensei, podia. E aí eu botei essa roupa e aí Deus disse para mim, não, novas vestes. E daí eu disse, não, Deus, tu não está entendendo. Eu não vou botar aquele casaco que eu ganhei de 41 anos, lindo, maravilhoso, porque nem me cabe no culto de mulheres com um casaco desses. E aí Deus disse, mas é que quando eu te dou as coisas, tu precisa usar. Tu não pode esconder. E aí eu fiquei pensando, mas daí eu já vou... Se as pessoas me verem com aquele casaco chegando, vão dizer, bom, né? Tá dizendo que novas vestes já, né? E aí Deus disse, não, tu vai colocar ele lá em cima para simbolizar algo. Então, por isso, eu vou botar um presente que eu ganhei com 41 anos. Só que foi engraçado que daí eu experimentei em casa. Então eu disse, Deus, mas eu não vou tirar meu relógio por causa que tem um ponteiro, eu tenho que contar e ele é de esporte. E daí Deus disse, mas tu não precisa tirar tudo, porque tem algumas coisas da tua vida que são autênticas e tu precisa permanecer com elas. E aí eu vou ficar de relógio com um casaco chique que eu ganhei. Então eu vou tirar aqui, vocês não reparem, mas eu vou botar meu casaco chique para pregar com uma nova veste. Então, gurias, essa sou eu. Com meu relógio de atleta amadora, né, gente? Porque de atleta a vida tá passando, que não é assim, né? Mas vou ficar com meu casaco chique, com meu relógio de atleta meia boca. Mas, gurias, eu queria falar para vocês que essa pregação, então, agora, falando sobre o que Jesus falou, e eu preciso contextualizar, e longe do meu coração dizer que isso é para me sobebecer, para a glória de Deus, tudo o que Jesus está fazendo é para Ele. Mas o texto que a gente vai ler e entender é sobre Esther. E no dia 4 de maio do ano passado, no dia que começou a enchente, Eduardo e eu, a gente estava em casa e ele orou sobre como que a gente podia viver aquilo, né? E Jesus deu um texto para ele, de Esther 4:14. E se você ler comigo, ele fala, porque se tu permaneceres calado, de outra parte se levantará o socorro e o livramento. Mas tu e a tua casa não vai perecer. E quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi levado ou foi levada à rainha. E com esse texto, Eduardo e eu passamos a entender que para aquele tempo que estava chegando, que era enchente, a gente viveu várias coisas com muitos de vocês nesse tempo. E esse texto, então, nos acompanhou e teve várias situações. E eu não posso deixar de falar aqui para poder trazer todas as coisas que vocês vão entender sobre a pregação. Mas um pouco antes disso, em 2010, eu não trabalhava no Instituto Passos e eu trabalhava na Convenção Batista. E lá eu vivi um tempo muito especial com os pastores, mas também eu vivi 2 anos muito especial com as esposas de pastores lá. Onde a gente pôde se encontrar, fazer retiros. E quando a gente decidiu viver o processo da adoção do Ismael, eu troquei de trabalho e disse, olha, eu não posso cooperar com tanta coisa, porque hoje eu tenho que viver a maternidade. E para quem nos conhece, para quem não conhece, depois vocês vão ver uma foto. A gente tem um homem, né, de 21, mas que ele tinha 12 na época. Então, só quero contextualizar isso, porque depois vocês vão entender algo também na pregação. E aí, então, chega a enchente, a gente recebe esse texto.
Em setembro, passado toda a turbulência ali, em algum nível, nós vamos para um retiro que o Samaritan Purse, que é uma instituição internacional, propõe para os pastores de Porto Alegre. E nós vamos lá para um hotel em Gramado, no Serra Azul. A gente ficou num quarto que eu não sei explicar como. Eu acho que eles disseram, é para vocês esse quarto. Um quarto, mas, chiquérrimo, assim. Coisa mais linda, né? Aquelas coisas que, tipo... Aí eu perguntava para minhas amigas que eu conheci, qual é o teu quarto? Porque, tipo, não estou entendendo onde que eu fiquei, né? E aí eu cheguei naquele culto com mais de 100 casais de pastores e eu sentei atrás. E tinha uma mulher, lá no outro lado, no auditório, e ela adorava a Deus de uma forma muito diferente. E aí, no segundo momento de louvor, o pastor lá que estava fazendo a ministração disse, olha, agora vocês vão sair dos seus lugares e vão encorajar alguém e orar por alguém. E eu disse, beleza, eu adoro encorajar alguém, né? Eu disse, mas eu vou ficar aqui no meu lugar. E Deus, se tu quer falar comigo alguma coisa, aquela mulher lá, que eu estava observando em toda a época do louvor, todos os louvores, ela vai sair do lugar dela lá daquele lado e vai vir orar por mim. E eu baixei minha cabeça e fiquei quieta. Adivinha quem veio orar por mim? Aquela mulher. E adivinha o que ela falou? O texto de Esther, que era para um tempo como esse. Ela nunca tinha me visto. Eu disse, Deus, tá bom, vou ficar aqui trabalhando no secreto, porque tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Aí eu fiz 40 anos no ano passado. E aí uma amiga me presenteou com uma experiência. Eu cheguei à conclusão que Jesus, ele assim, tem me dado muitas coisas, muito mais do que eu mereço. E ela disse, Tati, eu não quero te dar nenhum presente, eu vou te dar uma experiência. Eu, como assim? Ela disse, não, a gente vai fazer agora, a partir dos 40, eu vou te sempre presentear com uma experiência. E aí ela pagou e a gente foi lá para Criciúma, para o congresso da Viviane Martinello. E, gurias, eu ouvi muitas coisas de Jesus lá. Eu cheguei em casa e eu falei muitas coisas para minha família, mas também no secreto. Beleza. E algumas coisas que eu ouvi lá, eu disse, Deus, mas não tem como acontecer isso. Tipo assim, hello, hellis mortal, né? Tipo, e fiquei ali. Vamos lá. Durante todo o tempo que a gente assumiu a igreja, eu não saí para nenhuma igreja para pregar, para nada assim em outras congregações e tal. E em novembro, uma amiga lá de Caxias pede para eu ir falar num encontro das mulheres lá. Eu levei um monte de gente. Quem foi junto comigo naquele dia? Ali, ó, a gente foi em 2 carros. E aí eu vou para lá. E quando eu volto, o Eduardo diz para mim, olha só, Tati, vamos conversar aqui. Se tu começar a ser convidada para ir pregar, a gente vai combinar que só vai uma vez por mês. Ele disse para mim. Eu disse, tá bom. E, gurias, desde janeiro eu tenho ido em alguns lugares pregar. Beleza. Só que aconteceu uma coisa. Em abril, dia 26, eu anotei a data. Uma moça me liga, muito improvável, e diz assim, olha só, a gente está aqui organizando um encontro das mulheres da nossa região aqui e a gente gostaria de te convidar para pregar. E o texto é sobre identidade real. Esther 4:14. Daí eu disse... Daí, e ela me mandou até o card, daí, né, só tinha que me mandar a foto. Eu disse, tá bom, vamos se preparar, porque tem alguma coisa acontecendo aí. E aí, gurias, no dia 26, dia 29, a Paula, que é a esposa do pastor Davi lá de Caxias, me liga e diz, Tati, eu preciso falar contigo. Daí eu, tá bom. Aí a gente fez uma chamada de vídeo, daí ela disse, sabe que a gente voltou a ter um grupo com as esposas de pastor, e o Davi está saindo e alguém precisa assumir, e uma mulher te indicou para ser a líder de novo. E aí eu disse, eu só vou fazer isso se eu conseguir e entender que outras mulheres vão fazer comigo, porque eu não faço nada sozinha nesse sentido. E aí eu convidei 5 mulheres do estado, que eu conhecia, e elas toparam. Então, atualmente, eu estou ajudando e cooperando a reestruturar o ministério das esposas de pastor no Rio Grande do Sul. Isso não é por mim. Eu só quero trazer o contexto de que vestes novas, Jesus vai fazendo coisas novas. E é muito além de mim, porque Jesus pode fazer várias coisas. Mas hoje, gurias, eu quero dizer para vocês que eu já estou feliz com o que está acontecendo.
Porque a gente estruturou algumas coisas com aquelas mulheres e na terça-feira, ontem, eu já tive meu primeiro microgrupo com elas. Onde eu estou cuidando de 5 esposas de pastor. Porque o meu contexto é de privilegiada, porque eu tenho a Bruna, eu tenho a Lília, eu tenho a Fátima, eu tenho amigas aqui. Eu não preciso ser outra pessoa. Mas muitas vezes as esposas de pastor sofrem muito com isso. E aí eu disse para as meninas, gurias, eu não estou aqui para fazer uma coisa administrativa. Se eu não puder cuidar de vocês, eu não quero. E elas toparam e tem sido incrível. E o meu sonho é que isso possa se estender a outras esposas de pastor. Assim como está se estendendo na igreja. Então, eu estou contando tudo isso porque eu entendo que é um tempo como esse. Não só para mim. Não só para a nossa igreja. Para o nosso estado. E Jesus pode usar quem Ele quiser, como Ele quiser. E óbvio que eu botei uma roupa bonita aqui. Mas eu estou falando sobre um processo de um ano. Você hoje vai escutar coisas aqui. Mas você não vai, de repente, sair com uma veste nova. Você vai sair com palavras, com resolução, para você começar a vestir roupas novas. Algumas você já vai poder tirar e colocar nova, mas outras vai ser um processo. Então, gurias, eu quero dizer para vocês que Jesus faz muitas coisas. E aí, no dia que eu fiz 41, dia 31 de maio, uma moça, no final do meu aniversário, que eu estava até com dengue, ela disse, Tati, eu quero te dizer uma coisa. Gente, ela não sabe de nada disso. Inclusive, ela não está aqui, mas ela ia sorrir e dizer, quero te dizer que eu te vejo como Esther, ela me falou. Tu é forte e cheia de sabedoria. E, gurias, o que eu vou falar aqui, eu já estava escrevendo, porque eu já tinha sido convidada em 29 de abril. Então, Jesus testificou várias coisas no meu coração. E hoje, eu postei a foto que eu corri de manhã, e uma amiga da academia que não é cristã, que tipo é o meu alvo evangelístico, que se eu perguntar, várias sabem o nome, ela mandou no meu stories, Tati, tu é uma mulher muito corajosa de correr nesse frio. E eu entendi. Por quê? Quando vocês verem os slides, as características das mulheres que eu vou falar, que é uma mulher corajosa. E ela usa essa palavra para me falar hoje. Então, quando a gente presta atenção nos sinais, Jesus vai dando sinais. Que não é por mim, é por causa do que Ele quer fazer. E não é para mim, é para ti. É para esse tempo na tua vida. Então, independente da minha vida, do que Jesus está fazendo na minha vida, Ele também está fazendo algo na sua vida. E você precisa crer que por mais que não veja, por mais que algumas coisas estão nuviadas, que está no tempo de crise, há uma palavra. Porque eu recebi algo há mais de um ano. E hoje eu posso compartilhar. Então, você precisa acreditar que Jesus está fazendo algo que você pode não ver. Então, eu quero, com esse contexto, porque não tinha como eu trazer o que eu gostaria de ministrar sem trazer esse contexto do que Jesus está fazendo na minha vida. Porque primeiro é em nós, para depois nos outros. E é de dentro para fora. Eu só posso vestir um casaco diferente se eu tiver certeza que algumas coisas estão muito bem construídas de dentro para fora. Porque senão eu vou querer tirar o relógio, porque vai parecer que é estranho. Mas eu sei o que me pertence e o que não me pertence. E é diferente o que pertence para você e o que não pertence. Mas você precisa construir isso em Jesus. É em Jesus. Não é com outra pessoa, não é através de outra pessoa. Não é por causa de outra pessoa. Porque senão isso desmorona. Isso cai. No meio das pressões, no meio das dificuldades. Então, lembre-se disso. E o texto lá de Esther começa no capítulo 2, e eu quero ler para vocês algumas coisas, né, que fala que naquele tempo, então, o contexto da história é que um homem, né, chamado Mardoqueu, Esther 2:5, de uma tribo, estava ali, né? E aconteceu antes disso de que o rei Assuero tinha uma rainha, Vasti. E ela, né, passou, teve um banquete, eu vou contar aqui rapidamente, e ela desprezou o rei. E acontece que ele ficou muito irado, e ele disse, eu vou colocar outra pessoa no lugar dessa rainha. Foi isso que aconteceu de forma muito sucinta, e você pode ler o livro de Esther, que é maravilhoso. E aí, aconteceu, então, começa a se suceder isso.
Mardoqueu era uma pessoa que trabalhava no processo ali do rei, das coisas do rei, e ouviu que então ia ter uma candidatura. Vou usar aqui palavras muito simples. E aí ele lembra do quê? E aí eu quero falar para vocês no versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita, chamada Hadassa, também conhecida como Esther, que os pais dela morreram e ele criou ela como sua própria filha. E aí, então, no versículo 10 diz: Mardoqueu instrui Esther a não revelar a ninguém a sua nacionalidade e nem origem. Por que ele fala isso? Porque Esther, né, ela era adotada, ela era órfã, ela era criada por um primo mais velho, ela era judia e exilada. Qual a possibilidade dessa mulher? Nenhuma. Agora fica uma lição que não está ali, mas eu quero te dizer. Se você acha que você é inadequada, Esther possivelmente achou isso. Mas Deus não olha da mesma forma. Deus olha com outro olhar. Então, esse era o contexto de Esther. E eu achei muito legal pensar que a Hadassa, que era o primeiro nome que apresentam ela, é uma murta. Murta é uma planta, gente. E simboliza, né, beleza, perfume. Já o nome dela, né, Esther, é estrela. E o significado de Esther no hebraico, né, é também associado à coragem e à sabedoria. Então, eu vejo que as duas coisas se complementam, porque é beleza e força, é coragem e também algo simples, porque Jesus não está só nas coisas grandes. Por que esses dois nomes se complementam? Porque Jesus pode transformar algo que é simples, uma planta, algo quase que descartável, porque se tu corta ela morre, numa estrela que ilumina e que gera luz para muitas pessoas. Então, a Hadassa Esther tem muitas possibilidades de pensar e eu gostei muito sobre esse contexto, né? Então, eu acredito que Esther, assim como você, assim como eu, e eu tenho falado isso, né? Porque o contexto que o Eduardo vem trazendo para nós, como igreja, do que Jesus quer fazer, me gera, gurias, eu sou uma pessoa corajosa em muitos aspectos, mas me gera uma assim, Deus, como isso pode acontecer? Tudo isso, né? E aí eu lembrei de uma frase que eu já falei em uma pregação aqui, que a fé coexiste com o medo. Isso nos faz pensar em sermos dependentes de Jesus. Porque senão vai ser tudo na força do meu braço, vai ser na força do seu braço. Mas quando a gente tem medo, tem uma dorzinha de barriga, a gente lembra que a gente não está sozinho. A gente lembra que Deus está conosco. E eu penso também que muitas vezes eu posso me paralisar pelos medos. Eu não sei quais são os teus medos sobre coisas que Jesus quer fazer através de ti, mas eu sei quais são os meus. Mas o fato é que todas nós temos medos de algumas coisas. Faz sentido isso para você? E todas nós precisamos decidir o que nós vamos fazer diante dos desafios com esses medos. Porque ou a gente paralisa ou a gente avança. Né? Uma pessoa que tem medo de barata, não precisam se manifestar, gurias, ela vê uma barata. Ela decide ou se corre ou se mata porque ela tem que ficar naquele lugar. Então ela tem que, né? Uma coisa muito simples, né? Assim, ninguém tem medo de barata, todo mundo adora barata. Não, né? É aquela coisa que eu falei uma coisa muito simplória, mas isso quer revelar que todos nós precisamos decidir o que fazer quando se apresenta algo ou inesperado ou algo que nos gera um pânico ou uma nova situação na nossa vida. E talvez, né, nós precisamos pensar mais profundamente sobre medo. Porque o medo, ele desrespeita os planos de Deus. O medo, ele distorce as promessas que Deus nos faz. O medo nos faz desobedecer para permanecer onde nós estamos. E o medo nos torna vulneráveis quando poderíamos ser fortes a olhar para ele. O medo, ele precisa estar sempre sendo equilibrado pela fé. Sempre. Porque senão nós vamos viver estações na nossa vida muito difíceis. Por quê? Porque nós vamos depender de nós, da nossa força. E vamos combinar, né, mulheres, que nós gostamos da nossa própria força. Para várias coisas.
E por isso, com tudo o que eu apresentei aqui sobre Esther, sobre a minha vida, Jesus foi ministrando coisas na minha vida sobre formas, né, de eu viver com uma veste de uma mulher corajosa. E a primeira característica que eu quero te dizer que uma mulher corajosa veste é o posicionamento. Por que eu falei isso? Porque eu fiquei pensando nesse meu último ano. Quando chegou a enchente, quando eu recebi essa palavra junto com o Eduardo, o que Jesus fez? Eu estou fazendo uma linha da vida para o processo do CR para apresentar. E aí, essa semana passada, eu apresentei para Ana Cabral e eu disse, Ana, eu não posso colocar os 40 aos 41 ainda, porque dá um ciclo da minha vida que eu vivi nesse último ano. E é sério, pessoal. Tá? Assim, eu comecei a escrever, eu disse, Jesus, é só tu para me ajudar. Porque eu sei que são processos que Jesus me fez passar. Só que posicionamento foi algo que eu aprendi nesse último ano muito forte. Por quê? Porque se posicionar não tem a ver com um cargo ou uma posição. Tem a ver com saber onde é o meu lugar de propósito. Porque se eu não sei, eu vou me perder. Porque se eu olho para Esther, o contexto dela não era comum aonde ela passou a habitar. Ela foi para um lugar onde ela tinha que viver uma nova veste. Ela não foi ensinada para ser rainha. Ela não sabia nada do castelo. Ela não sabia o que viria, né? E ela foi alguém que se posicionou. Ela recebeu instruções, ela acolheu, ela serviu, ela fez o que precisava ser feito. E muitas vezes nós recebemos várias instruções sobre várias coisas na nossa vida e nós não fazemos o que precisa ser feito. Provavelmente era uma honra estar ali, né, vivendo o processo de poder ser escolhida para o harém. Mas muitas delas levaram como obrigação, porque não tinha muita escolha. Só que porque era um decreto do rei. Mas Esther, eu olho para aquele processo, daquele contexto que eu falei de quem ela era, e ela se adequou. Ela rapidamente se moldou, se adaptou. Porque ela tinha características físicas, porque fala que ela era bonita e atraente. Só que isso não conquista um rei para a pessoa poder andar e circular no palácio. Ela precisa ser construída de dentro para fora e de uma forma muito maleável. Então, eu penso e entendo que Esther, ela sabia o que precisava fazer e fez. Uma mulher corajosa, ela entende quando ela se posiciona e ela não se abate por consequências, julgamentos, abandonos, palavras malditas. Por quê? Porque é sempre melhor eu fazer o que Deus está me pedindo. Hebreus 10:35 fala, né? Portanto, não abram mão da sua firme convicção. Lembre-se da grande recompensa que Ele traz. Quando vocês precisam passar por tribulações, perseverem, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Por que eu estou falando isso? Porque muitas de vocês sabem, né? Naquele 24 de maio, 4 de maio, foi uma sexta. No sábado, nós recebemos uma informação. Lá vai. Que um rapaz da nossa igreja, que nós tínhamos conhecido na quinta-feira, estava com a casa destruída, né? Tinha pegado enchente e o trabalho. Esse rapaz, muitas de vocês conhecem, é o Andres. E eu vou, então, abrir um contexto aqui. Eu sou filha única. Meu pai faleceu com 9 anos, então a minha casa sempre só teve eu e minha mãe. Aí eu caso com o Eduardo, adoto o Ismael, então a minha casa tem 3 pessoas. No sábado de manhã, a gente recebe essa informação, o Eduardo me olha, e daí eu disse, o rapaz aquele do grupo, da quinta. E aí eu disse, deve ser uns 4 dias. Eu falei assim, 4 dias. E daí eu disse para ele vir para aí, ele é mais ou menos da idade do Ismael, né, e tal. Então o Andres chega na nossa casa. 4 dias. E aí, passa-se 2 dias, o Eduardo recebe mais uma ligação de outro rapaz da igreja. E aí eu disse, tá, né?
tem dois, não é o ditado onde come um, come dois. Diz para ele vir para cá, né? E aí, minha casa de um dia, em 72 horas, passa a ter 3 rapazes morando na minha casa, né? Porque são homens, mais meu marido. O Everton ficou 90 dias na minha casa. O Andres, para a glória de Deus, porque ele virou meu filho, ficou 1 ano. Eu, gurias, escutei muita coisa. Meu marido escutou também muitas coisas. Mas nós sabíamos o porquê nós estávamos fazendo isso. Porque Deus nos revelou. E hoje ainda nós estávamos na casa de alguém e o Eduardo disse: eles foram tão bênção para a nossa vida quanto nós somos para a vida deles. E gurias, nós ouvimos várias coisas. Tem pessoas que a gente... Sexta-feira eu e o Eduardo, a gente estava conversando. Tem gente que deixa estampado na cara deles que, tipo assim, que loucura que vocês fizeram. Mas nós sabíamos para onde nós íamos com aquilo, porque Jesus tinha dito. E eu precisei viver isso não só na minha casa. Porque no Instituto Passos, eu fiquei 40 dias aqui e quando eu voltei, Jesus tinha levantado mais uma pessoa para servir no Instituto Passos, que é a Glória. Eu dei para ela, eu falo para ela que eu dei meu mousepad e minha xícara que combinavam, a sala, o computador. Eu simplesmente voltei para o meu lugar de trabalho e eu não existia mais naquele lugar, que era o meu lugar de origem. Eu tive que ir para outra sala. Quando eu voltei para organizar a igreja não existia mais a mesma igreja, porque as coisas mudaram, porque as pessoas mudaram. Então, a questão da coragem de posicionamento tem a ver com essa adaptabilidade junto com a força. Então, para que tu possa viver coisas em Jesus, tu vai ter que conciliar esse adaptar. Porque às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. E aí, vocês todas moram numa casa. Pensa a minha casa. Pensem. Gurias, para quem não fazia uma comida e sobrava, eu passei... E daí, detalhe, né? Eles tinham perdido várias coisas, então eles não podiam gastar com comida fora. Eu passei a ser uma pessoa que cozinhava no domingo 1 quilo de feijão, 2 quilos de arroz, 3 quilos de carne. Marmitas eram várias. O André está lá, ele deve estar rindo, eu não consegui enxergar ele, por isso que eu acendi a luz, mas não consegui enxergar. E, gente, foi incrível. Eu aprendi a cozinhar de uma forma... A comida não ficou assim, é que nem a da Meire, mas, né? Não é assim, mas eles comiam, né? O que isso fala sobre... Não fala sobre mim, mas fala sobre uma decisão e uma convicção de posicionamento. E aquilo foi tão importante para eles quanto para nós. E eu quero trazer... E eu botei ali uma foto, né? Esse aqui é o meu filho, ó. Que lindo quando ele chegou. Foi o primeiro aniversário dele de 12 anos. Depois ele grande, né? Não tem muita mulher solteira aqui, né? Mas não tem que passar por mim. Aí depois aqui a gente fez uma viagem para Gramado, nós 5. E ali somos os 4, porque daí depois o Everton saiu, o André já saiu, já está na minha casa, está normal já de novo, gente. Tudo assim, dentro do possível. Mas eles vão lá em casa, jantam, né? Lavam a louça, secam a louça, porque tem regra, né? Posicionamento tem a ver com firmeza, com educação. Então, se tu perguntar para qualquer um deles, eles sabem várias regras lá de casa, né? E aí, esses dias, o Eduardo, o Ismael disse, bah, a senhora, né, cheia das regras e tal. E daí o Eduardo disse assim, pois é, daí... Tá, ele fala isso. E aí, esses dias, ele estava passando o aspirador, né? Porque tem dia para passar o aspirador lá em casa, né? E um deles é ele. E aí, ele disse, passando o aspirador, quase terminando na sala, assim. Daí, ele olha a casa, eu estou na cozinha, e ele diz, a nossa casa é leve, né? É bom de estar aqui, né? E o Eduardo, sentado na sala, disse, lembra daquilo que tu disse que a tua mãe é, né? É por causa disso que tu acha que é leve. Porque tem alguém que se posiciona. Então, a gente precisa conciliar a força com a adaptabilidade, para que a gente possa ser pessoas que se posicionam. E é importante eu também trazer algo que vai te lembrar de algo que eu falei hoje para essa família. Quando eu era adolescente, eu fiz uma oração sobre maternidade e sobre casamento. Eu disse, Deus, se tu puder voltar, só depois que eu casar e ter 2 filhos, legal. Eu não gerei 2 filhos, mas Jesus me deu muitos outros filhos. E eu falo para o Andrés, ele tem um pai e uma mãe que estão na Venezuela. Mas eu sei que Jesus gerou ele
para esse tempo, para a nossa igreja. E eu fui parte disso. Então, você precisa se posicionar de forma que escute a voz de Deus e que você obedeça. Uma mulher corajosa também se veste de sabedoria. Ser corajosa, ser destemida é ser sábia. Sabedoria só provém de um coração ensinável. E eu fiquei lendo Esther e, gurias, vamos pensar que ela, do nada, adotada, exilada, toda com um contexto de improbabilidade, ela começa a se organizar ali junto com várias mulheres para uma seleção, né, no sentido disso, né? Ela teve que absorver muita coisa muito rápido. Porque é só você pensar, você está lá no seu trabalho, simples, tranquilo, e daqui a pouco te chamam para ser a CEO, agora eu vou brincar, né, da Mesbla, que nem existe mais. Não, tipo, a pessoa tem que se adaptar e tem que construir muita coisa ao mesmo tempo. Mas uma mulher corajosa, ela se veste de sabedoria, e a sabedoria principal vem de aprender com a palavra de Deus. Então, você quer ser uma mulher mais sábia? Primeiro, você se torna uma mulher ensinável. E ensinável tem a ver com ouvir coisas que a gente precisa crescer. Primeiramente de Deus, mas de pessoas que nos amam. Ensinável tem a ver com ser uma pessoa humilde, que ouve e não justifica, mas considera pensar se isso não é verdade. E ser ensinável tem a ver com adquirir sabedoria no melhor lugar, com Jesus. Você precisa, com a sabedoria, lembrar que ela vai te ajudar para ter coragem. E ambas vão te ajudar a viver acima das circunstâncias adversas. Não foi fácil muitos momentos desse meu últimos 12 meses. Esses dias eu falei para a Helena que eu passei os meus últimos, agora não, né? Mas os primeiros 4 meses, só eu e o Eduardo sabemos o que nós vivemos. Só. Por quê? Porque tem coisas que você vai viver de dificuldade que você não precisa falar. Porque é muito fácil você se vitimizar. Você se colocar num lugar que Jesus nem te colocou, mas tu coloca. Porque isso aumenta, no fundo, o teu próprio ego. Então, nós precisamos lembrar que tem momentos que você vai desenvolver sabedoria com Jesus, mesmo no meio das circunstâncias adversas. E Tiago 1,5 nos exorta dizendo, vamos voltar. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Eu peguei uma versão ruim, né? Mas você pode ler numa versão mais fácil depois. Ele está dizendo que se você pede sabedoria, ele dá. Mas a pergunta é, se ele dá, você é ensinável para adquirir e botar em prática? Porque Jesus pode dar várias coisas, mas eu recebo? Eu me disponho? Pode ser que muitas vezes você pode estar reclamando que você não é uma pessoa sábia, que ninguém lhe procura para ser aconselhada. Mas será que você coloca em prática o que você está recebendo? E antes de colocar em prática, você de fato absorve o ensino? Ou você fica amargurando? Então nós precisamos lembrar disso, né? A sabedoria se adquire com Deus, com pessoas e através das circunstâncias. Não tem como você se tornar uma pessoa sábia se você não se coloca fora da zona de conforto. Não. Você se torna sábio quando você decide fazer uma escolha. E eu coloquei ali, amadurecer ou se vitimizar. Qual a escolha que você tem feito com a sua vida? Sabedoria só provém de uma escolha, amadurecer. É tempo de você amadurecer. É tempo de você trocar as vestes de vitimismo por vestes de sabedoria. Porque Jesus tem coisas para fazer na minha vida, mas também tem na sua. Tem através da sua. Mas se você não se posicionar com sabedoria, poucas coisas você vai ver. Você vai ver o bonde passar, com muitas coisas acontecendo na vida de outras pessoas. E pode ser que você fique na parada de ônibus. E não é porque o ônibus não passou, mas você vai dizer que o ônibus não passou.
Porque você, de repente, tem feito escolhas que não têm provido de posicionamento correto e adequado e de sabedoria que provém de Deus. É tempo da gente viver experiências com Jesus. De entender, de se comprometer e a absorver a essência de quem Ele é e quem Ele pode nos levar a ser. Pode. Porque é Ele que faz. Você pode fazer todas as coisas e ter várias construções, mas é Ele que dá o querer. Então, eu gosto muito desse texto do Hernandes Dias Lopes, que diz: há mulheres belas, mas vazias. Há mulheres cultas, mas sem dignidade. Há mulheres bem vestidas, mas fúteis. Há mulheres famosas, mas rendidas a toda a vaidade. No entanto, a mulher íntegra conjuga encanto com caráter, boa apresentação com simplicidade e beleza exterior com beleza interior. Essa é uma mulher sábia. É bem difícil. Mas com Jesus nós podemos adquirir todas as características dessa mulher. E no fundo, essa mulher é a mulher de Provérbios. Eu quero ser essa mulher. E eu não preciso estar sempre vestida com um casaco bonito. Eu posso estar com meus tênis de corrida, rasgadinhos e caminhando na Assis Brasil. Porque às vezes eu vou. Ontem eu fui, posso confessar aqui, né? Mas eu tá gravado. Mas ok, né? Essa sou eu. Ontem estava tão frio, né, gurias? Vamos confessar, né? Aí eu fui para a academia, eu disse, eu fui uma mulher corajosa, eu saía e fui até a pé. Mas daí eu cheguei em casa, estava tão frio para tomar banho, eu nem tinha suado. É verdade, eu fiz braço, é sério. E aí eu disse, ai Deus, eu não vou tomar banho de manhã, de tarde, assim, de noite. E aí eu disse, eu não vou receber ninguém no instituto, eu não preciso fazer reunião chique, eu não preciso fazer online, eu só tenho que fazer um monte de coisa interna, sentada na minha sala, e é frio. Aí eu não tomei banho, assim, fui tomar banho só de tarde, entendeu? Porque estava muito frio. E aí eu fui de tênis, de calça, de abrigo, né? A Glória viu, quem estava lá no instituto viu. Pronto, confessei. Essa sou eu, entendeu? Eu não preciso estar sempre chique, né? Às vezes eu chego lá e eu recebo um monte de elogio. Às vezes elas não querem nem tomar café comigo, mas tá tudo certo. Porque a vida é essa, né? É aquela mulher que eu tenho boa apresentação quando eu preciso, mas eu também posso ser simples. E eu quero ser simples. Eu quero ser acessível. Porque isso lembra quem eu sou em Jesus, mas lembra quem eu sou na essência de quem Ele me criou para ser. Então nós precisamos lembrar desse equilíbrio. E a pergunta é se você tem querido, né, ser transformada nessa mulher. E por fim, uma mulher corajosa, eu ainda vou me arrepender de ter gravado isso, mas uma mulher corajosa, ela se veste de autenticidade. E por isso que eu falei de quando eu botei o casaco em casa, eu olhei meu relógio e Deus disse para ti, mas isso tá tudo bem, porque tu não precisa tirar o relógio, porque isso fala sobre quem tu é. No sentido de que eu gosto, eu preciso dele, inclusive eu tô quase atrasada. Mas, né, se vocês acharem que eu preciso parar, vocês não vão parar. Não. Tô brincando, tá quase terminando. Gurias, mas falando sério, a autenticidade é algo que nós precisamos lembrar que Esther, ela nos leva a entender que quando nós somos autênticas, a gente vive planos maiores e melhores do que os nossos. Nós não precisamos ser outra pessoa. Porque Salmo 139 diz que Deus nos fez de modo especial e admirável e único. E a autenticidade, eu entendo que é uma das coisas que nós precisamos mais crescer. E nós precisamos crescer lidando com a oposição que há interna e externa. Esther, ela precisou aprender com um sentimento de inadequação. Porque vocês ouviram quem ela era. E aí agora ela é eleita a rainha. Quanta coisa eu fico pensando que passou na cabeça daquela jovem, né? Porque ela era órfã, ela era exilada, ela era judia. Ela era a última das escolhas. Mas a gente olha para a Bíblia e vê tantas pessoas que eram as últimas escolhas de pessoas, mas eram as primeiras escolhas de Deus.
Uma mulher autêntica é aquela que aprendeu a lidar com a oposição que as suas emoções e pensamentos lhe apresentam diariamente. Porque eu não sei você, mas eu preciso estar sempre pensando o que Deus pensa de mim. Não o que os meus erros, não o que as pessoas, não o que as situações podem dizer sobre mim. E nesse último ano, Jesus, mais do que nunca, eu precisei lidar com a oposição que existia dentro dos meus sentimentos. Porque é de dentro para fora. O que a gente às vezes fica sucumbida por uma palavra é porque de fato, será que tu construiu a autenticidade em ti? Porque senão você não se abala. Eu falei para alguém hoje, não preciso de advogado. Porque eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei o que ele me chamou para fazer. Porque, e eu não é que eu não tenha medo, lembrem disso. Mas é porque eu tenho certezas que vêm de quem Jesus diz que eu sou. E é isso que nós precisamos trabalhar na nossa mente. Inadequação é a armadilha do diabo. Aquelas vozes, aquelas palavras são prisões de Satanás na sua vida. Inadequado significa algo que não é apropriado, conveniente para uma determinada situação, contexto e propósito. Muitas vezes eu posso pensar que eu não sou essa pessoa, mas Jesus testificou de várias vezes e de várias formas para esse tempo. E eu tenho certeza que Jesus pode testificar coisas na tua vida que você acredita ou de repente você não acredita, mas Deus pode estar fazendo e quer fazer da sua vida. Mas tem um processo. Certamente, para escolher a boa parte, ela precisou discernir qual a voz ela escolheria deixar fazer morada no seu coração. Em Esther 4, diz, né? Se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Sabe, gurias, às vezes nós queremos falar as nossas 5.000 palavras, mas a gente fala poucas coisas que provêm de uma coragem de posicionamento, de sabedoria e de autenticidade. E aí a gente diz, o que eu vou fazer com isso? E a semana, um pouco antes do meu aniversário, em maio mesmo, eu conheci uma menina por aqui na igreja, e aí um dia ela postou, eu comecei a seguir ela, e aí ela postou uma mesa posta, e eu fui, e eu disse, nossa, que legal a tua mesa, né? E ela é uma sanguínea, nossa. E ela disse, ai, tu gostou? Ela nunca me viu presencialmente. Daí eu disse, gostei, eu achei muito legal. Daí ela disse, eu adoro receber pessoas aqui, tu não quer ir tomar um café, não quer vir tomar um café comigo? Eu adoro café, né? E, viu, essa é uma dica. As pessoas dizem que eu sou ocupada. Mas se você for muito intencional e dizer, quer tomar um café, eu vou organizar na minha agenda. E ela disse, pode. Aí a gente marcou uns 20 dias depois, eu estava lá na casa dela. Nunca tinha visto a menina, mas ela me convidou para café, eu vou. Eu disse, Deus, ó, tô aqui, né? Me usa como tu quer, vou tomar café, né? Legal, a casa dela, ela é paisagista, acho que é arquiteta, não sei. E é legal, ela posta umas coisas legais, daí eu fui. Aí tomei café, nada assim, não falei nada de Jesus, né? Eu sempre tenho uma palavra, gurias, mas assim, aquele dia eu, não, né? A guria nem me conhece, né? Vou ficar quieta no meu canto. E aí, no final do café, eu disse para ela, muito obrigada por ter me recebido na tua casa. Foi muito legal, me senti muito à vontade. E eu quero te dizer que tu não precisa mudar nada para receber as pessoas. Gurias, ela me olhou e disse assim, mais emocionada. Coisa boa tu me dizer que eu não preciso ser bege. Ela estava dizendo para mim, coisa boa que tu reconheceu as minhas qualidades e não me botou numa caixinha. E aí a gente começou, e de forma muito breve, eu entendi o que ela estava dizendo, porque de repente ela está num contexto onde ela tem que viver de uma forma. E eu nem conhecia ela, fui na casa dela, ela me mostrou umas coisas, ela me levou no quarto dela para me mostrar umas coisas. Beleza, tá tudo bem, é a forma dela. Mas daqui um pouco alguém ia dizer para ela, meu Deus, tu convidou alguém que tu nunca convidou? Meu Deus, tu levou ela no teu quarto. Gente, vocês entendem o que eu estou dizendo? Era a forma dela. E eu falei, de verdade, eu me senti bem, me senti acolhida.
E ela, emocionada, disse, muito obrigada por me dizer que eu não preciso ser bege. E nada contra a paleta bege, tá? Porque tem um monte de gente bege e fica linda. Eu não fico, tá? E aí, sabe que eu me lembrei, ouvindo isso, daquela música, né? É bem difícil essa parte, tá? Mas quem pintou o mundo? Quem escolheu o tom? Daí essa parte é muito difícil o ritmo, tá? Fez o sol amarelo, nem vou cantar para não piorar a minha gravação. Pôs o verde na floresta e o vermelho numa flor. Quem pintou o mundo? E diz, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que é bom. Daí agora eu posso cantar porque é mais fácil, que diz, né? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. Deus não te chamou para ser bege. Porque Ele fez tudo com cor, com autenticidade, com presença, com valor. Porque Ele pensou em cada uma das coisas e pensou em ti. E Ele está pintando uma história que não tinha cor. Pode ser que agora a tua história esteja cinza. Mas Jesus pode dar cor. E gurias, nós precisamos abraçar o que Jesus nos chamou para ser. E eu fiz essa frase, por causa do contexto daquela mulher. Seja colorida no mundo monocromático. As pessoas querem que a gente vive numa caixinha. Querem que nós sejamos de algumas formas. E para completar isso, que Jesus vinha ministrando nesse tempo, eu falei um pouquinho do que eu vivi nesse ano. Aconteceu algo no último domingo, antes dos meus 41. Viu? Eu fiz uma pregação com meus 40 anos, olha que legal. E aí eu estava sentada bem ali onde estava a Helena ali. E 25/5, eu anotei todas as datas. E aí durante o culto ali, eu disse, Deus, o próximo domingo eu vou estar com 41. Eu não sei se todo mundo que teve 40 se sentiu assim, mas eu estou fazendo várias reflexões, né? E eu disse, no próximo culto eu vou estar com 41. Tipo, né? Grande coisa. E aí... Mas olha como Deus se importa. E eu disse para Deus, eu não queria viver da mesma forma em algumas áreas da minha vida. Fiz essa oração sentada ali. Mas me diz, né, como que eu posso avançar em algumas coisas e tal. Beleza, fiz a oração. E nesse dia tinha a apresentação de bebês. E daí a Carol Tidra ia apresentar a Joaninha. E aí eu saí ali e vi que uma amiga estava ali, que era a Kevin. A Kevin é uma menina que aceitou Jesus na nossa igreja, ela está congregando em outro lugar. E daí ela me abraçou e disse, eu tenho uma coisa para te entregar. Deu, tá, beleza. Aí quando eu termino, logo depois que eu termino a adoração, tá quase no final do culto, a Carol chega para mim e diz, a Kevin teve que ir embora por causa da Aurora, mas ela te deixou um presente. E aí eu pego o presente. No final do culto. E aí eu abro o presente. É um livro. Só que o detalhe, gurias. Esse livro foi escrito pela Kevin. Ela me convidou para ir no lançamento do livro. E eu não fui. Eu não sabia nada do livro, né? Mas eu acompanhei a vida dela. E aí eu acompanhei um pouco e depois vocês vão ouvir. E aí eu abro o livro. Já vi o presente. E aí eu abro o livro no culto, no final do culto, e diz assim, Tati, obrigada por fazer parte da minha história de transformação. Teu coração é gigante, igual ao de uma mãe. Uma mãezona de muitas filhas. Amo seu sorriso e a sua obediência. E eu fiquei, tá bom, Deus, eu entendi algumas coisas. E aí, eu sabia que tinha algumas pessoas que eu precisava ouvir, aconselhar e atender. E eu vinha protelando algumas coisas. Mas beleza, eu saí daquele culto entendendo algumas coisas. No outro dia de manhã, eu faço meu devocional sempre, acordo às 5h30, porque depois eu vou para a academia. E aí eu sentei no meu sofazinho lá e eu disse, antes de ler meu devocional, de fazer o meu tempo de oração, eu vou ler um pouquinho do livro da Kevin. Aí eu abro, gurias, pode ser algo simples para você. Mas aí eu abro o agradecimento, vou abrir.
E só tem lá. No final, diz: minha gratidão à amiga tal e tal. E botou. E aí? E a Tati, que me ouviu tantas vezes e soube me exortar com amor nos momentos certos. Eu não precisava mais ler aquele livro, porque eu já estava chorando, né? Eu disse: Deus, não tá de brincadeira comigo. Eu não mereço isso aqui, não sou eu. Tipo, eu fiz, né? Beleza, daí eu disse: bom, então vou ler esse livro, né? Agora, né? E aí comecei. Eu li numa sentada. Aí eu chego no capítulo 12. E aí está escrito: a beleza do ordinário. Foi naquele batistério que eu conheci a Tati. Uma mulher cheia de sabedoria, com uma paixão tão intensa por Jesus, que transbordava em cada palavra e gesto. Ela era como uma verdadeira Isabel dos tempos bíblicos. Uma mulher que, tendo sido ensinada por Deus, sentia o chamado de passar aquilo, tudo que aprendeu adiante. Deus a colocou em meu caminho no momento exato. E posso dizer que foi através dela que a minha jornada de intimidade com o Senhor ganhou uma profundidade que eu nunca havia imaginado. Glória a Deus pela vida dela. Gurias, aquilo... Nossa, eu chorei muito, eu ouvi muito de Jesus. E naquele momento, 6h25, eu já estava no capítulo 12, eu mandei uma mensagem para uma pessoa que eu sabia que eu tinha que mandar. E na terça-feira eu estava ouvindo aquela pessoa. E eu sei que ela já teve uma transformação na vida dela. Isso não é sobre mim. Isso é sobre se posicionar, ouvir sabedoria de Deus, ser autêntica e obedecer. E no final, se não bastasse, no capítulo 13, essa menina tem, e eu perguntei para ela, né? Ela tem uma história de prostituição, de abandono, de muitas frustrações, mas Deus resgatou ela e ela escreveu já um livro. E ela está escrevendo o segundo. E ela está cuidando de mulheres. E aí, no última parte, um dia, depois que ela saiu da igreja, eu fui na casa dela almoçar com ela e ela estava tendo a terceira filha dela, que ela queria ser policial quando eu conheci ela e tal. Hoje ela é do lar e tem 3 meninas. E tá tudo bem se ela fosse policial, tá? Abre parênteses e fecha parênteses. É só porque como Jesus vai fazendo a jornada das pessoas. E aí ela diz, mais uma menina, quando ela conta a última gravidez. Isso já não era surpresa. Eu comecei a entender que esse era o meu chamado. Cuidar de mulheres, a começar pela minha filha. Um dia a Tati me disse algo que me fez refletir bastante novamente. E disse, filhos são uma oportunidade que Jesus nos dá para amadurecermos de forma intencional a orientarmos outra vida. Eu terminei esse livro entendendo qual que era o meu próximo ciclo. Porque tem coisas que eu estava retendo e que eu não queria mais reter. E eu sei que Jesus tem coisas que ele já te disse e que tu pode estar retendo. Porque muitas vezes não é sobre não ouvir, é sobre reter. Então, eu queria te dizer que nós precisamos termos discernimento para lembrar que nós precisamos vestir vestes novas para um tempo novo. Vestes novas para um tempo novo. E Esther conclui ali, dizendo, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais. Esther, lá no capítulo 2, começa o processo dela. Mas só no capítulo 5, ela veste as vestes reais. E diz no versículo 2, e sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro. Então o rei lhe disse, qual é o teu pedido? Qual é o teu pedido hoje? Jesus pode responder as tuas orações. Mas tu precisa vestir as vestes que ele deseja que você vista.
eu queria que você pensasse em 3 coisas nesse próximo momento. A gente vai ouvir uma música, vai ver um tempo de ministração aqui, mas eu queria te perguntar, quais são as vestes que já não lhe cabem para esse novo tempo? Mentiras sobre o teu passado? Que vestes Ele quer colocar sobre a tua vida? Identidade em Jesus? Você tem fugido das suas vestes reais? Propósito e chamado? Eu não sei. Mas eu sei o que Jesus tem falado comigo sobre todas essas áreas. Nós precisamos pensar sobre isso. E agora a gente vai ser ministrada de uma outra forma, através de uma música. E se você entende que você precisa vestir novas vestes, precisa se despir de vestes antigas, a gente vai baixar um pouco a luz. E se você entende que esse tempo é para você, você pode se ajoelhar no seu lugar, mas eu queria te pedir, porque Esther teve que se posicionar num lugar. Então, que você saia do seu lugar, se ajoelhe, ore, mas pense de fato sobre aquelas 3 perguntas. E a gente vai deixar as perguntas ali. Que você possa ser ministrada não só pela palavra, mas pelo que Jesus está fazendo nesse lugar e quer fazer na sua vida. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro sem ti, Deus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me a um lugar onde só você
sentir eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir eu sei que morro. Eu morro. Eu não suportaria. Eu morreria sem ti, Deus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sentir eu sei que morro. Deus me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me rejeita. Jesus não rejeita nenhuma das nossas lágrimas. E Ele está disponível a dar vestes novas para você. Então, se você entende que vestes novas para um novo tempo é algo que você precisa, eu quero te convidar a ficar de pé. E ao som dessa próxima canção, você vir até aqui, se ajoelhar, falar para Deus o que você quer entregar. De repente são vestes que não lhe cabem mais. Mas de repente você está dizendo: Deus, eu preciso receber vestes novas. Mas eu também preciso me posicionar com as vestes que eu sei que tu já me deu. E eu estou retendo. Podem vir. Esse lugar é para você. Esse lugar é para mim. Esse lugar é para quem está ensinável. Esse lugar é um lugar de arrependimento. Esse lugar é um lugar de humildade.
Esse lugar é um lugar de santidade. Esse lugar é um lugar de promessa. Esse lugar é um lugar de restauração. Você não vai receber uma oração de alguém, porque é o próprio Espírito Santo que vai falar com você. É o próprio Espírito Santo que vai lhe dizer coisas diferentes. E não importa se você já fez isso algumas vezes. Deus é um Deus de recomeço, porque Ele diz: você é amada. É aqui que você precisa estar. Derrame aos pés de Jesus. Dizer-te preciso me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras. E és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar. Jesus, Dizer que nós estamos aqui, Jesus, para dizer que nós te amamos, Pai. Nós estamos aqui dizendo que nós precisamos de Ti, Senhor. E eu quero te pedir, Jesus, que Tu dê a cada uma das mulheres aqui uma convicção que não vem de uma emoção, mas vem de um posicionamento de obediência, Senhor, de entrega, de submissão à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que as entregas que estão sendo feitas aqui, que as orações que sejam feitas aqui, Senhor, não sejam, Senhor, movidas, Pai, pelo ambiente, pela experiência, mas sejam movidos, Pai, pela verdade que há, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que há, Senhor, quando nós vemos, Pai, mulheres, homens na Tua palavra, Senhor, sendo conduzidos a um lugar diferente, porque eles viveram, Senhor, a submissão à Tua palavra, Pai. Então, Senhor, nós te pedimos, Pai, que na vida de cada mulher aqui, Senhor, haja sim, Senhor, a emoção de um relacionamento contigo, mas haja também obediência nos dias que elas precisarem, Senhor, obedecer, Senhor, quando aqueles pecados voltarem, quando aquelas vozes serem
colocadas de novo nas suas mentes, Pai, que elas possam se posicionar, Senhor, com a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, que elas possam, Senhor, crescer e conhecer a tua palavra, para que elas possam ser ensináveis e ensinar outras mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se há entre nós, Pai, mulheres que estão, Senhor, há muito tempo sem ler a Bíblia, a se conectar contigo, a viver só de um relacionamento com um devocional, não com a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, toca nesse coração, Senhor, porque nós não queremos mais receber alimento, Senhor, papinha, Senhor, de criança, mas nós queremos ter alimento sólido, Pai, coisas concretas na nossa vida, Senhor, de sabedoria, e isso provém, Senhor, de esmiuçar, de aprender, de se debruçar na tua palavra, Pai, e em nome de Jesus, Pai, que cada uma, Senhor, não queira ser outra. Não queira ser outra, porque Jesus te fez assim, porque Ele te criou. Deus diz para ti, não queira ser outra. Não queira, porque senão você está rejeitando o plano que eu tenho para ti. Não queira ser outra. Queira aperfeiçoar quem você é, para o que Jesus quer, para esse tempo. Em nome de Jesus, Pai, restaura na vida de cada uma das minhas irmãs, Senhor, a certeza de que elas foram criadas na forma certa, Pai, com a palavra certa, com o colorido certo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, restaura a alegria de ser quem elas são em Ti, Senhor. E que elas possam juntas olhar para a outra, Senhor, crescer com a outra, amar a outra, celebrar a outra, Senhor, e adquirir beleza a partir da beleza da outra, Pai. Mas lembrando, Jesus, que nós não precisamos, Pai, tirar os relógios, tirar as cores, tirar os nudes no sentido das cores, Pai, de sermos beges, porque o Senhor fez cada uma de uma cor, cada uma para um propósito, cada uma para uma missão, nos lugares onde o Senhor nos colocou, Senhor. Então, restaura, Senhor, a convicção de que nós somos quem o Senhor nos chamou para ser nesse tempo, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos ouvir apenas a Tua voz, nos dizendo quem nós somos todos os dias. Em nome de Jesus. Quero que você levante. Levante não da mesma forma. Levante como uma mulher que precisa de Jesus, mas que quer amadurecer. Não mais se vitimizar pelas situações que você já viveu ou deixou de viver. Lembre-se e olhe para mim e diga e acredite no que eu vou te dizer. Jesus não quer que você seja outra. Não quer. Você não precisa ser outra. Você só precisa buscar nele, nas palavras dele, e obedecer. Não é difícil a gente escutar, mas é difícil a gente obedecer. Então que você possa sair daqui lembrando que a cor que você veste, de dentro para fora, é o tom perfeito do que Ele criou. Não rejeite, porque senão você está rejeitando a magnitude, a beleza e o propósito de Deus. Isso é muito forte, mulheres. Não rejeite. Não rejeite. Termina cantando, dá a mão para sua amiga aí e vamos cantar. Dizer que nós amamos o nosso Senhor.